Graça e paz, tia Isa. Nós já vamos dar início ao nosso culto. Vamos aguardar os nossos irmãos e irmãs chegarem aí. Comece a convidar, compartilhar. Sônia, paz. Patrícia, irmã Piedade, a paz. Nós já vamos dar início já, aguardando os nossos irmãos e irmãs a estarem entrando aí conosco, estarem se achegando esse momento de culto. E nós vamos cultuar ao Senhor juntos. Tiago, seja muito bem-vindo. Graça e paz. Envie convite para que outros irmãos e irmãs estejam juntamente conosco aqui. Espero que esse início de semana já venha sendo uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana da presença de Deus. A paz, irmã Adi, que Deus te abençoe. Esteja sendo uma semana de bênção para você. Paz, Maria Mendes, que Deus abençoe. Luísa Freitas, que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindas, todos vocês. Vamos estar já iniciando esse culto, adorando aquele que vive, exaltando o Deus da nossa salvação, engrandecendo a Ele, porque Ele tem sido um Deus bondoso, um Deus presente, um Deus poderoso. Amém? Espero que a sua semana, assim como a minha, venha sendo uma semana do cuidado de Deus, né? Porque nós temos experimentado um tempo do cuidado sobrenatural de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos novos, tempos diferentes, né? Onde nós estamos vivendo situações diferentes do nosso cotidiano, mas é um tempo do haja de Deus sobre nós, um tempo do cuidado sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Paz, Claudinei, que Deus continue fortalecendo a igreja dele, no tempo oportuno da presença dele, que nós venhamos experimentar da graça, do amor, da presença do nosso Deus todos os dias. Aleluias. O nosso Deus é bom. Paz do Senhor, Evaldo, vamos falar com Ele, né? Ele é um Deus bondoso, um Deus presente, um Deus de grande fidelidade e amor. Então nós vamos falar com esse Deus tão maravilhoso. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Adoramos e engrandecemos o teu nome. Exaltamos a ti, Senhor, nessa noite de oração. Senhor, nessa noite onde nós nos reunimos para clamarmos, para apresentarmos as nossas vidas a ti, em adoração e engrandecimento do teu poderoso nome. Senhor, nós te rendemos graças pelos teus inumeráveis benefícios. Nós te agradecemos, Deus, e derramamos, Senhor Deus, a nossa vida aos teus pés, porque, Senhor, entendemos que o Senhor já tem sido abençoador, mas nós queremos estar aos teus pés, próximos, ligados a ti, atentos, ouvindo a tua voz. Pai, nós queremos pedir a tua doce
presença, a presença do teu Espírito Santo neste momento de culto, não só aqui no meu lar, mas, Senhor, em cada lar, Senhor Deus, que essa live vai alcançar, cada lar que já está conectado conosco, mas também naqueles que irão se conectar conosco. Pai, nós te pedimos a tua doce presença, o teu maravilhoso falar, Senhor Deus, através das nossas vidas nessa noite, Pai. Eu quero, Senhor Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados nesse momento. Senhor Deus, eu quero apresentar não só a minha vida, a minha casa, mas a vida e a casa dos teus filhos e filhas nessa noite, Senhor, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para te pedirmos, Deus, perdoa a multidão de falhas que muitas vezes nós cometemos contra ti, contra a tua palavra. Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque nós erramos, falhamos, porque nós muitas vezes, ó Deus, não cumprimos a tua vontade, não entendemos o teu agir. E nesse tempo, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor Deus venha nos ensinar, Pai, a vivermos segundo o teu querer. Pai, em nome de Jesus, nos faz nesse tempo, ó Deus, refletirmos a tua glória, a tua presença. Senhor, cala os nossos lábios quando necessário. Senhor, nos faz falar quando necessário for. Mas, Deus, que o nosso testemunho venha a ser um testemunho de fé, de vivência real com a tua doce vontade, com o teu querer. Nos faça, Deus, testemunharmos a partir da ação do teu Espírito Santo em nós. Nós clamamos assim como igreja viva, como igreja, Senhor Deus, que tem estado em unidade, comunhão, buscando dia a dia a tua face. Nós oramos, ó Deus, te pedindo, fica conosco, Senhor Deus, fica conosco nesse momento de culto, permanece, Senhor, agindo em nossas vidas e através de nós. Nós oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. O salmista, no Salmo de número 113, diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergueu do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor Deus tem nos feito maravilhas. E o salmista, nesse salmo, ele nos faz um convite precioso. Ele nos faz um convite poderoso, né? Porque o termo aleluia é um convite ao louvor ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E nós vamos discorrer e falar um pouco a respeito desse louvor bíblico, dessa expressão de gratidão a Deus por seus benefícios. Nós estamos experimentando uma maneira nova de adorar, uma maneira nova de louvar ao nosso Deus. Nós estamos experimentando um tempo de maior comunhão, de maior intimidade, um tempo de estarmos mais aproximados ao Senhor, um tempo onde nós precisamos estar atentos para ouvir a voz daquele que é digno, que vive, que reina e reinará para todo sempre. Nós estamos vivendo um tempo que estamos desenvolvendo um relacionamento poderoso, um relacionamento íntimo. E o louvor bíblico, ele é uma expressão de gratidão a Deus por seus benefícios, cuidados e milagres na vida cotidiana. Ele incorpora expressões de admiração, de contemplação, de superação de desafios.
Nós temos tido tempo para contemplar. Nós temos tido tempo para estarmos contemplando, para estarmos admirando o Deus poderoso a quem nós servimos. Nós estamos tendo tempo agora de contemplarmos tudo o que ele tem feito. Porque muitas vezes nós desejávamos ter um tempo para contemplar as coisas do Senhor, para contemplar a criação, para contemplarmos a maravilha que é experimentar a vivência com a palavra, e nós não tínhamos esse tempo. Nós vivíamos envolvidos em muitas coisas, muitos afazeres, muitas programações, vivíamos envolvidos em atividades diversas do nosso cotidiano, atividades acompanhando os nossos filhos, atividade acompanhando os esposos, as esposas acompanhando os seus esposos. Então, nós tínhamos muitas atividades e às vezes nós não tínhamos tempo de contemplar. E nós hoje estamos vivendo um tempo que nós estamos aprendendo a louvar como o louvor bíblico nos convida, tendo esse momento de contemplação, tendo esse momento de olhar. E nós vamos nos aprofundar nesse salmo, no salmo de número 113. A paz, Diogo, seja bem-vindo, que Deus abençoe você e a sua casa. Esse salmo também nos ensina a respeito da gratidão versus o individualismo. A gratidão, ela envolve várias dimensões que nos ensinam a superar o individualismo. Primeiro, porque a gratidão é o reconhecimento da insuficiência pessoal e da interdependência. Termos gratidão, se nós temos gratidão, é porque alguém fez algo por nós ou a nosso favor. E isso demonstra que nós não poderíamos ter resolvido de forma individual. E recaímos na dimensão social, plural e coletiva. E aí nós vamos entender que a gratidão também nos remete à necessidade de partilhar. O que essa gratidão nos leva a olhar e a superar o individualismo? Porque nós só somos gratos quando alguém faz algo por nós ou a nosso favor. Nós somos gratos dessa forma. E quando nós entendemos que se Deus não agir por nós, nós não vamos conseguir vencer os desafios do cotidiano, nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas, nós começamos a deixar o individualismo, deixar o eu e pensar no nós. E quando nós experimentamos essa vida de gratidão, nós aprendemos e temos a necessidade de partilhar aquilo que o Senhor nos dá. Partilhar a fé, partilhar o amor, partilhar as certezas e incertezas do dia a dia. Nós aprendemos com a gratidão isso. Esse salmo também é um convite à alegria. Tudo começa com um convite. Aleluia! E o termo hebraico está presente em todos os idiomas conhecidos hoje. Todos os idiomas, sempre o termo é o mesmo. Aleluia! É uma expressão transcultural. Mesmo quando uma pessoa não sabe o seu significado, que o significado da palavra aleluia está para louvai ao Senhor, por isso é um convite à alegria, porque o salmista começa o Salmo 113 dizendo assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E esse convite, começa com esse termo, louvai ao Senhor. E ele, em qualquer tonalidade musical ou poética, o termo aleluia é um convite a celebrar. E não uma celebração de qualquer jeito. Mas alguns estudiosos afirmam que aleluia sequer seja uma palavra com sentido próprio, mas é uma expressão que é muito encontrada entre os indígenas, entre as tribos africanas, entre os semitas, e eles dizem que pode ser também que os judeus usem esse termo como um grito de alegria.
Por quê? Por ter recebido algo inesperado ou algo que se pedia e aguardava há muito tempo. Então, quando nós encontramos nos textos bíblicos, nos salmos principalmente, o termo aleluia, ele está ali dizendo que é necessário, está nos fazendo um convite, que é necessário louvar ao Senhor e ter gratidão a Ele. Então, esse convite à alegria que o salmista traz nesse salmo, ele começa convidando aos servos do Senhor a louvá-lo. E aqui temos um tipo de relacionamento já estabelecido. O louvor é fruto da relação. São servos que louvam aqueles que o atendem mais de perto. Este salmo pode ser entendido como um chamado ao culto. Então, quando nós vemos esse salmo e outros salmos que começam com esse convite, ou que no meio dele trazem esse convite, é um convite a quem já se relaciona com Deus. Alguém que tem uma relação próxima, alguém que já conhece o Deus da salvação. Então, o salmista aqui no Salmo de número 113, ele convida os servos do Senhor, a princípio, a estarem louvando o nome do seu Senhor. Por quê? Já se conhece de perto quem é esse Senhor. Então, esse convite, ele, além do convite à alegria, que é o início do salmo, ele tem também o convite à contemplação a partir do versículo 3. Entre o versículo 3 e o versículo 6, esses versículos convidam os servos do Senhor que estão adorando a visualizá-lo. Primeiro, pelo percurso do sol durante o dia. Depois, por sua realeza e governança do mundo. E em terceiro lugar, por seu amor, como se fosse da maior grandeza para a menor. E estes versículos nos mostram que Deus está no controle de todas as coisas, das coisas mais elevadas. Esse convite à contemplação é um convite para mim e para você nessa noite, a contemplarmos o cuidado de Deus no percurso de todo o dia. Você amanheceu o dia de hoje, alguns foram trabalhar, outros permaneceram em casa, mas em todos nós houve um cuidado e um guardar de Deus em todo o tempo. Todos nós estamos sendo cuidados por Deus o tempo todo, mas muitas vezes passa até despercebido durante a costumeira rotina do dia a dia. Nós estamos acostumados a fazer as coisas muitas vezes no automático, e esse salmo nos convida à contemplação, nos convida a pararmos e observarmos como foi o nosso dia. Nos convida a pararmos e observarmos o quanto Deus cuidou e agiu em nós e através de nós durante todo o dia. Durante o dia de trabalho, durante o dia de estudo, durante o dia em casa, durante todo esse tempo de quarentena, nós precisamos aprender a olhar esse tempo e contemplar. Contemplar aquilo que Deus está fazendo, contemplar o cuidado excelente que Ele tem dado a cada um de nós. E aí o salmista continua nos convidando a contemplar toda a realeza e governança do mundo e depois o amor. Você consegue contemplar e enxergar todo o cuidado e como Deus tem governado o mundo nesse tempo? Como Deus tem, mesmo em meio a tantas situações que nos afetam, mesmo em meio a esse momento que traz à tona toda a nossa mazela, porque quando nós contemplamos, meu irmão e minha irmã, nós conseguimos contemplar a grandeza, a beleza e o cuidado de Deus, mas quando nós contemplamos, nós também paramos e observamos e olhamos para dentro de nós e podemos contemplar se dentro de nós tem habitado esse amor, se tem habitado a certeza dessa grandeza, se tem habitado a certeza desse cuidado. E quando nós contemplamos no social, a nossa sociedade, quando nós contemplamos tudo que nós estamos vivendo, as discussões presentes nesse tempo, as questões de saúde, as questões de racismo, todas as questões de violência doméstica, as questões de violência contra a infância e a adolescência,
Quando nós olhamos tudo isso, nós contemplamos e olhamos toda essa situação, nós conseguimos olhar e ver o quanto nós precisamos proclamar e adorar e gritar aleluia quando nós conseguimos olhar meio a todas essas coisas e vermos a ação de Deus. Nós precisamos ser gratos por ver a ação de Deus, do cuidado dele em nossa casa, em nossa família, em volta de nós, com os nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos olhar e agradecer ao Senhor pelo cuidado. Mas quando nós olhamos e enxergamos tudo o que nós estamos vendo na nossa sociedade, nós precisamos nos quebrantar e no tempo da contemplação, orar e adorar a Deus e clamar para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele venha sarar os corações, para que Ele venha intervir diante de uma sociedade que muitas vezes não preserva a vida. Nós precisamos olhar essas situações e enxergar um caminho sobremodo excelente que o Senhor tem posto diante da igreja, diante daquele que o conhece, diante daquele que já ouviu falar no nome dele, e sermos testemunhas de que mesmo em meio a toda essa situação, o Deus que nós servimos, se nós o contemplarmos, o conhecermos e estivermos próximos, nós teremos a solução para este mundo. A igreja do Senhor detém o maior poder nessa terra. A igreja do Senhor, ela detém o poder porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio e em nós. A igreja do Senhor, ela pode mover com as situações, as circunstâncias, mas depende de mim e de você. Depende de nós reconhecermos a grandeza do nosso Deus, depende de nós agirmos na direção que o nosso Deus nos orienta, para que, ao contemplarmos, ao enxergarmos que Ele tem o controle das coisas mais elevadas, que Ele tem o controle de toda a natureza, que Ele também se preocupa com todas as pessoas, porque Ele se inclina para ver o que se passa. Ele não permanece alheio. O nosso Deus, ele não permanece distante e alheio de tudo que nós estamos vivendo. Ele pode ser louvado, elogiado, apreciado, porque ele mesmo se coloca num relacionamento comigo e contigo. Nós estamos vivendo um tempo de um relacionamento mais próximo. A nossa arquitetura moderna e o nosso estilo de vida, às vezes nos traz um excesso de atividades, um excesso de obrigações, nos traz excessos de estímulos. Roubam a nossa capacidade de apreciar as pequenas coisas, de apreciar o pôr do sol. Parece que essas coisas são perda de tempo. Parece que observarmos o cuidado de Deus é perda de tempo. Nós não podemos e muitas vezes não paramos nem para tomar um café com os amigos. Nós não paramos para trocar 2 palavras, porque isso é perda de tempo. Mas no tempo presente, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo falta e estamos necessitados de contemplarmos. Então, o convite desse salmo, ele é um convite muito presente para mim e para a sua vida no tempo que nós estamos vivendo. Contemple a criação. Contemple a ação de Deus, contemple o cuidado de Deus, contemple e se alegre com os pássaros que cantam. Contemple e se alegre. Esse salmo traz também um convite à comunhão. É de Deus a iniciativa de colocar as pessoas em relação umas com as outras. E essa relação é para dignificar a pessoa, para colocá-la numa esfera de significância e valor. Eu vejo a sensibilidade do salmista em colocar 2 situações, uma masculina e uma feminina, para nos mostrar este cuidado de Deus. O desvalido e o necessitado são colocados com o príncipe. E a mulher estéril vive em família. São 2 imagens de necessidades interiores e profundas atendidas por Deus, por um Deus amoroso. Ele atende aquele que é necessitado e o coloca com o príncipe. Ele faz uma mulher estéril viver em família. Ambas falam de honra.
O homem empobrecido que não pode prover a sua própria casa é colocado entre as autoridades. E isso lhe dá um senso de importância e valor. Fundamentais para que este homem seja curado no seu interior. A mulher estéril, no contexto do Antigo Testamento, era roubado a sua identidade e do seu valor. Mas quando ela vive em família, toda a sua relevância é restabelecida. É o desejo de Deus conceder a mim e a você aquilo que torna humanas e realizadas em plenas. Torna as nossas necessidades humanas realizadas e plenas. São dois exemplos de como isso pode acontecer. Exemplos que falam muito perto de uma realidade de muitas pessoas naquele tempo. E falam muito de uma realidade no nosso tempo. Uma realidade que não está longe de nós. Uma realidade que muitas pessoas hoje podem estar vivendo. A falta de dignidade. E o nosso Deus é o Deus que pode restaurar a dignidade e a honra de qualquer pessoa que o busque. Mas para que as pessoas o busquem, eu volto a dizer, depende de mim e de você. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus e ajudar e encaminhar pessoas a se relacionar com Deus, a serem alcançadas por Deus, a receberem esse tipo de honra num tempo onde nós ouvimos falar de honra de maneiras diferentes. No meio do povo, a honra que Deus deu aqui, coloca nesse salmo, é algo que era da necessidade. O necessitado, a mulher estéril, ele faz viver em família. O necessitado vai junto aos príncipes e é estabelecido uma honra na vida dessa pessoa, porque ela deixa de ser necessitada. Então, nessa noite, nós recebemos o convite à alegria, o convite à contemplação, o convite a uma vida de comunhão e de relacionamento com Deus. E nós entendemos que a gratidão nos tira do individualismo, do eu, e nos leva para o nós. Nos leva a estarmos vivendo e desejando viver mais e mais perto de Deus. E para isso, com gratidão, nós entendemos que abandonamos aquele lugar de saber fazer tudo sozinho e reconhecemos que dependemos de Deus, dependemos do outro. A comunhão verdadeira por meio da superação do egoísmo, que só acontece de verdade quando a gente abre os olhos para ver a realidade além de nós, é essa realidade que no Salmo nos é apresentado. O Salmo 113 é um salmo de louvor que se conduz de modo a levar as pessoas a perceber o mundo, a natureza, a perceber o outro, acima de tudo, a perceber o Deus Criador e o seu chamado à unidade. É um pequenino salmo que invoca toda a alegria de estar junto com quem se ama. Por isso esse salmo é um salmo que nos é muito presente. É um salmo que precisa nos fazer enxergar a alegria de estar junto com quem se ama. A alegria de estar junto em família. A alegria de estar junto com Deus. A alegria de estar tendo um lugar secreto para se relacionar com Deus. Esse salmo nos faz esse convite, nos faz entendermos essa comunhão verdadeira. Ninguém se basta. Precisamos da solitude, dos momentos a sós conosco, para nos balancear diante dos desafios, das emoções, das controvérsias, para esvaziarmos dos ruídos e dos barulhos ensurdecedores que o mundo e que a vida nos apresentam. Isso é bom e é saudável, é necessário ter um tempo a sós, mas existe uma alegria em se relacionar. Existe uma cura no relacionamento com o outro. Existe vida na vida do outro. Porque quando nós nos relacionamos com o outro, nós estamos desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus. Porque a manifestação de Deus
ela se dá também a partir do outro, de uma conversa, de um olhar, de um sorriso. Ela se dá nesses relacionamentos interpessoais e nós precisamos desses relacionamentos. Mas no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos descobrir que o convite à alegria, o convite à contemplação, o convite à comunhão e relacionamento com Deus está feito para cada um de nós. E muitos estão vivendo momentos que precisam aprender a se relacionar com Deus. Eu e você sabemos como desenvolver esse relacionamento. Essa boa nova está dentro da igreja. Essa boa nova está dentro de mim e de você. Essa boa notícia, essa notícia renovadora, é essa notícia renovadora que nós precisamos contar dia após dia. É essa boa nova que nós precisamos espalhar nas nossas conversas. Talvez os poucos momentos que você tem para conversar com alguém, essa pessoa traga notícias tristes, notícias difíceis da sua vivência, do tempo que estamos vivendo. Mas é tão saudável e tão prazeroso quando você consegue mostrar para essa pessoa que mesmo num tempo de afastamento, existe um lugar de comunhão, existe um lugar de alegria, existe um lugar da presença de Deus. E quando nós nos reunimos no culto, quando nós nos reunimos nesse tempo, um tempo breve de oração, adoração, de palavra, nós estamos nos alimentando para falar para o outro que existe esperança, existe paz, existe certeza de salvação em Cristo Jesus. E quando nós olhamos e saímos do eu ao nós, quando nós olhamos esse salmo e saímos numa explosão de louvor do lugar da solitude, do lugar do eu sozinho, para o lugar do nós conseguimos olhar o tempo presente e enxergarmos a beleza e a grandeza de tudo que Deus está fazendo. Porque Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua, permanece no controle de todas as coisas. Ele está verdadeiramente controlando tudo o que está acontecendo. Por mais que pareça que não está dando certo algumas coisas, eu te convido a contemplar a ação de Deus, a ação sobrenatural de Deus em todos os dias. Contemple, observe, olhe quem você era e como você está hoje. Olhe como eram os seus dias e como têm sido os seus dias hoje. Pare no momento da sua oração e contemple e ouça Deus te respondendo. Abandone aquela prática de oração corrida, aquela prática de chegar e falar correndo com Deus e sair rapidamente da presença dele. Pare, contemple aquilo que ele está falando contigo. Pare, fale com ele e fique um tempo em silêncio ouvindo ele te responder. Se relacione. Porque quando nós conversamos com um amigo, com uma amiga, nós falamos e ouvimos o que ele tem para nos falar. Então, Deus que nós servimos, que é um Deus grandioso, poderoso, que é o nosso Pai, nós precisamos falar com ele e parar para ouvir o que ele tem para falar conosco. Quando nós encerramos o culto, e Deus fala conosco no meio da palavra, Deus fala conosco no meio dos louvores, nas orações, ele nos responde. E ele nos alerta, ele nos inspira. Mas quando nós terminarmos o culto, tire um tempo, pare e diga para o Senhor: Senhor, eu preciso somente sentir o seu abraço. Quando nós contemplamos o Senhor e nós desejamos o cuidado dele, nós devemos pedir, porque às vezes o nosso sentimento é de necessidade de um abraço. Peça ao Espírito Santo para ele te dar esse abraço. Pare, contemple, aguarde, espere até que você sinta essa necessidade do abraço saciada.
Porque o Deus que nós servimos nos sacia em todas as nossas necessidades. Ele coloca o necessitado assentado com os príncipes. E se você tem alguma necessidade de abraço, de cuidado, de receber desse amor, faça dessa palavra uma ação viva. Aceite o convite, a alegria. Seja cheio da alegria e declare. E grite aleluia. Porque nas tribos, tanto nas tribos judaicas, quanto nas tribos africanas, quanto nas tribos indígenas, quando eles recebem algo, quando eles pedem, buscam, procuram algo, eles gritam de alegria. No meio do povo de Deus não pode ser diferente. Nós temos orado, clamado, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido restabelecida a ordem na vida, pessoas têm descoberto um relacionamento profundo com Deus, e nós precisamos aceitar esse convite e gritar aleluia, aleluia, aleluias. Precisamos declarar toda a nossa gratidão, toda a nossa certeza de que foi Ele, o Deus Todo-Poderoso, que realizou e realiza os seus grandes feitos em nossas vidas. Nós precisamos dizer para o nosso Deus o quanto somos gratos por Ele nos tirar de um lugar de solidão, por Ele nos tirar de um lugar do eu e nos colocar em comunhão com Ele, com os irmãos, no lugar do nós. Nós somos um corpo, meu irmão e minha irmã. Nós somos um corpo vivo, que somos guiados, cuidados e direcionados por um Deus Todo-Poderoso, que se inclina nessa noite para ouvir a minha e a tua oração, que se inclina nessa noite para ouvir o meu e o teu clamor, que se inclina nessa noite para ouvir o nosso aleluia, para ouvir a nossa adoração em gratidão, para ouvir a nossa alegria e para perceber que nós estamos contemplando a presença e a ação cuidadora dele todos os dias em nossa vida. Que você possa ser tremendamente abençoado ao contemplar a presença de Deus. Que você possa ser preenchido em todas as suas necessidades, como esse salmo nos mostra que o Senhor pode preencher e preenche e cuida de todas as nossas necessidades, que você possa ser preenchido em todas as suas necessidades, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus que se inclina e ouve o nosso clamor, um Deus que se inclina para ouvir o nosso louvor, para receber a nossa adoração. E é esse o convite que ele nos faz essa noite, um convite a vivermos um lugar da gratidão, um convite à alegria, um convite à contemplação e à comunhão, para sermos cada vez mais próximos e nos relacionarmos com Ele. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, que a palavra dele, viva, verdadeira, possa preencher os nossos dias. E que ao preencher os nossos dias, saindo desse lugar do eu e indo para o lugar do nós, você possa, juntamente comigo, proclamar o reino de Deus por onde você passar. Amém? Eu vi que depois que eu cumprimentei, entrou aí a Ana Luísa, um grande abraço. Pastor Cristiano, que Deus te abençoe tremendamente. A Raica, paz, minha querida. A Cristina e o Flávio, que Deus os abençoe. O Juliano entrou também. Tem alguns nomes que eu perdi aí, mas você que esteve com a gente nesse tempo de culto, e você que vai estar assistindo essa live depois, que a graça e a presença e o amor de Deus seja sobre a sua vida. Que a presença poderosa do Espírito Santo invada o seu coração e te faça forte todos os dias. Ele te enche cada vez mais com amor, com poder e com a presença dele. Que Deus nos abençoe nesse tempo e que o Senhor nos fortaleça dia a dia. Domingo é domingo de ceia. Nós estaremos ceando, nós estaremos
O nosso culto domingo vai começar às 19 horas, tá? Domingo, nosso culto, diferente do que nós temos feito, tem sido às 18, mas esse domingo, como é domingo de ceia, o nosso culto começará às 19 horas. Amém? Eu te aguardo nesse domingo para estarmos ceando, partilhando da mesa juntos, na presença do Rei. Amém? E também te convido a estar continuamente cumprindo com as ordenanças do Senhor, entregando o seu dízimo, a sua oferta. Se você está com o seu dízimo em casa, nós vamos orar encerrando esse momento de culto. Se você está com a sua oferta, tome nas suas mãos. Nós vamos estar orando e abençoando. Procure a tesouraria da igreja para você estar fazendo a sua entrega, para que o Senhor continue nos abençoando e mantendo a obra dele viva. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de partilha da palavra, por esse tempo de partilha e comunhão com os teus filhos e filhas. E Deus, nós queremos pedir a tua bênção, Senhor Deus, e o teu cuidado sobre a área financeira da casa dos teus filhos. Senhor Deus, ministra a tua bênção sobre os dizimistas. Senhor, que o Senhor possa, Deus, continuar, Deus, prosperando o celeiro, o salário dos teus filhos e filhas. Senhor, aqueles que têm ofertado na tua casa, que o Senhor possa continuamente derramar das tuas ricas bênçãos, ó Deus, que a tua fidelidade para conosco, ó Deus, que tem sido grandiosa, nós venhamos, ó Deus, como filhos e filhas, estarmos também, Senhor Deus, continuamente sendo fiéis à tua obra. Nós te agradecemos por esse momento de culto, te pedimos, Deus, que o Senhor permaneça, Senhor, em cada lar. Que o Senhor permaneça, Deus, sustentando e guardando a vida dos teus filhos e filhas nesse momento. Nos inspire, Senhor, para vivermos tempos melhores, cada vez mais próximos na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, para todos sempre. Paz, Valéria, paz, pastor Maurilei, Cláudia, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Uma ótima semana com Cristo para vocês.